Livro A Igreja Triunfante, de Kenneth Hagin. Capítulo 8. Guerra espiritual. Você está lutando ou descansando? Alguns cristãos hoje estão enfatizando o assunto da guerra espiritual de uma forma que não está em linha com a palavra de Deus. De fato, algumas coisas que têm sido ensinadas no corpo de Cristo nessa área de guerra espiritual e demonologia estão biblicamente erradas. Por isso, estudar a palavra para saber como lidar biblicamente com Satanás e suas estratégias nos beneficiará. Muitos crentes ficam temerosos se você fala sobre diabo, demônios e espíritos malignos e suas atividades. As pessoas parecem pensar que seria melhor nem ao menos mencionar o diabo ou os espíritos malignos. Mas se você não ensinar aos crentes como lidar com o diabo de acordo com a palavra de Deus, o inimigo encontrará liberdade para agir e fará uma festa na vida deles, porque não conhecem a autoridade que a Bíblia lhes confere. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. 2 Coríntios 2,11. Precisamos conhecer nosso inimigo. A Bíblia diz para não sermos ignorantes a respeito dos desígnios de Satanás. Ele não mudou nada. É o mesmo velho diabo que sempre foi e usa as mesmas táticas que sempre usou. Ele é o mesmo diabo com o qual Paulo teve que lidar quando disse que não devemos ignorar os desígnios de Satanás. E um dos desígnios de Satanás é levar as pessoas ao extremo, mesmo na área de guerra espiritual. Assim, elas se tornam infrutíferas no reino de Deus. Parece que sobre qualquer assunto da Bíblia é muito difícil para o corpo de Cristo se manter em equilíbrio. Muitos crentes tendem para a esquerda ou para a direita. Em qualquer uma das direções, eles caem em erro, porque extremos e excessos nunca produzem qualquer fruto para a glória de Deus. Na verdade, os maiores ladrões da igreja, mesmo na área da demonologia e da guerra espiritual, são o pensamento errado e a crença errada. Isso é o que inicialmente abre uma porta para o diabo. E, de fato, algumas pessoas estão até mesmo pensando e crendo de maneira errada sobre o assunto da guerra espiritual, e isso vai tirar o corpo de Cristo do caminho, a menos que voltemos para a palavra de Deus. Pensamentos errados e crenças erradas finalmente conduzem a ações erradas. Um erro que o pensamento errado e a crença errada têm produzido em muitos crentes é que eles estão tentando lutar contra o diabo e derrubar fortalezas sobre cidades e nações. Precisamos conferir essa prática à luz da palavra de Deus para ver se é bíblica. Precisamos saber o que a palavra de Deus diz sobre qualquer assunto e pensar, crer e agir em linha com ela. Assim nós teremos resultados bíblicos. Claro que há uma guerra espiritual legítima. Guerra espiritual é um assunto da Bíblia pelo qual devemos nos interessar, porque em algum momento da nossa vida cristã teremos de nos posicionar. Afinal de contas, é verdadeiro o fato de que temos um inimigo preparado contra nós e estamos no exército do Senhor. Entretanto, as pessoas pegam essas verdades e as levam a extremos e erros. O pensamento delas parece ser: bem, um exército luta contra o inimigo para derrotá-lo, então vamos lutar contra o diabo para que possamos derrotá-lo. Mas Jesus já lutou contra o diabo e o venceu. É por isso que Jesus disse: ocupem-se até que eu volte. Lucas 19:13, King James, tradução livre. Temos de nos posicionar na palavra contra um inimigo derrotado. Portanto, estamos no exército do Senhor. Tudo bem, mas é um exército de ocupação. O exército de ocupação não está em guerra, ele apenas faz com que se cumpra a vitória que já foi conquistada pelo nosso comandante, o Senhor Jesus Cristo. É por isso que os crentes não devem engrandecer a batalha, eles devem engrandecer o triunfo. Guerra nas epístolas. Algumas pessoas enfatizam a guerra espiritual ao ponto de se pensar que é o único assunto ensinado na Bíblia. Mas você descobrirá que a verdadeira guerra espiritual é totalmente diferente do que muitas pessoas pensam. À medida que você estuda o Novo Testamento, particularmente as epístolas, é impressionante como raramente a palavra guerra ou outra semelhante é mencionada. Também é espantoso perceber que quando as palavras guerra ou outras semelhantes são usadas nas epístolas,
Nenhuma vez as palavras diabo ou Satanás são usadas em conexão com elas. Veja como as palavras guerra e outras semelhantes foram usadas nas epístolas escritas para nós, o corpo de Cristo. Em 1 Coríntios 9,7, Paulo pergunta: quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Paulo não se refere a combater o diabo. Ele está simplesmente mencionando que os ministros deveriam ser pagos adequadamente. 2 Coríntios 10, do 3 ao 5, é outro lugar nas epístolas onde a palavra milícia, cujo significado é semelhante à guerra, é usada. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, do 3 ao 5. Se tirarmos esses versículos do contexto, podemos fazer com que eles digam qualquer coisa que quisermos. Essas passagens têm sido vastamente usadas para aplicar o sentido de batalha contra os demônios sobre cidades e países. Mas fica claro pelo contexto que Paulo está falando de algo diferente. Paulo não está falando sobre batalhar contra forças demoníacas sobre áreas geográficas. Ele está advertindo os crentes para terem controle sobre os seus próprios pensamentos, sobre sua imaginação, de maneira que possam evitar que as mentiras do diabo se tornem uma fortaleza em suas mentes. O diabo não pode entrar na vida do crente, a menos que a porta esteja aberta. Uma mente descontrolada e um pensamento errado estão tão relacionados à ideia de abrir porta para o diabo quanto o crer e o falar errado. Os crentes precisam saber que este é o maior campo de batalha na vida. A Bíblia diz: de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6,7. Há certa verdade em usar esses versículos para dizer aos pecadores que eles irão colher as consequências do que eles plantaram em pecado. Mas de fato, Paulo estava escrevendo para os crentes quando ele disse isso. Os crentes colherão o que plantaram, quer seja bom ou ruim. Os crentes estão plantando palavras e ações todos os dias, das quais certamente eles terão uma colheita, boa ou ruim. E a atividade demoníaca não está necessariamente sequer envolvida. O mais importante de tudo são as palavras que você planta, porque a Bíblia diz que vida e morte estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. E o pensamento errado, crença errada e falar errado são meios pelos quais os crentes, consciente ou inconscientemente, abrem a porta para o diabo em suas vidas. É assim que os crentes permitem que o diabo construa fortalezas em suas mentes. Portanto, 2 Coríntios 10, do 3 ao 5, em seu contexto completo, está dizendo aos crentes que a verdade da palavra de Deus é uma força espiritual poderosa o suficiente para derrotar as mentiras e os enganos de Satanás que tentam trazer contra a nossa mente para nos colocar sob escravidão. O que mais as epístolas dizem sobre guerra ou combate? Essas também são palavras semelhantes, usadas na Bíblia no mesmo sentido. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. 1 Timóteo 1, 18 e 19. Como Paulo disse que Timóteo deveria combater o bom combate da fé? Mantendo a fé e a boa consciência. Em outras palavras, Paulo estava simplesmente dizendo a Timóteo: permaneça na luta da fé, cumpra o chamado de Deus para a tua vida. É assim que você vai combater o bom combate nesta vida. O diabo nem sequer é mencionado nesses versículos. A declaração é simplesmente um desafio a Timóteo, um jovem ministro, para cumprir seu ministério e não ser dissuadido por qualquer oposição que ele enfrentasse. Paulo fez uma admoestação a ele em 2 Timóteo 2, sobre guerrear ou militar. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. 2 Timóteo 2, 3 e 4. Quando lemos todo o contexto dessa passagem, descobrimos que não tem nada a ver com o diabo. Paulo está simplesmente dizendo:
Permaneça comprometido com o chamado de Deus na sua vida, a despeito do preço. Paulo está dizendo para os crentes que há um preço a ser pago para ser um bom soldado de Jesus Cristo. Isso requer disciplina e dedicação. Paulo estava dando a Timóteo uma ilustração para lembrá-lo e encorajá-lo a manter-se livre dos cuidados desse mundo e de quaisquer impedimentos que poderiam distraí-lo de servir a Deus e ministrar eficazmente. Depois, em Tiago 4, 1 e 2, vemos os termos guerras e contendas usados em referências a brigas, controvérsias e conflitos que aconteciam por causa dos problemas com a carnalidade dos crentes. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matai e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedes. Tiago 4, 1 e 2. A palavra guerras aqui é usada para descrever os resultados das atividades desenfreadas da carne e não tem nada a ver com o diabo. De acordo com Tiago, guerra espiritual diz respeito a lutar contra os prazeres da carne que vêm para destruir nosso desenvolvimento espiritual e impedir nosso crescimento em Cristo. Precisamos crucificar a carne hoje, da mesma forma que os cristãos fizeram no passado. Gálatas 5:24. Quando não crucificamos a carne e não mantemos nossos corpos em submissão, 1 Coríntios 9:27, podemos ter certeza de que teremos problemas na vida e não são necessariamente inspirados pelo diabo. Finalmente, Pedro se refere à guerra em 1 Pedro 2:11, quando ele diz: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros, que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Mais uma vez, não existe absolutamente nenhuma referência ao diabo. Exatamente como Tiago fez, Pedro usou a palavra guerra para vividamente descrever a batalha entre paixões da carne e da alma, mente, vontade e emoções. Paulo também se refere à carne não regenerada guerreando contra a mente em Romanos 7. Mas vejo nos meus membros, corpo ou carne, outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros, corpo. Romanos 7:23, grifo nosso. Vimos passagem nas epístolas em que a palavra guerra ou outra palavra semelhante foi usada, como milícia ou combate. O diabo não foi mencionado nenhuma vez nesses versículos. Ainda assim, ouvindo algumas pessoas, você pode pensar que guerra espiritual é o único assunto na Bíblia. Doutrinariamente falando, algumas pessoas têm feito tempestade em copo d'água. Eu presumo que seja porque alguns cristãos queiram colocar a culpa de tudo no diabo. Mas nas epístolas, as palavras guerra e outras semelhantes primariamente se referem a submeter a carne e controlar os pensamentos. Os crentes só podem fazer isso pela palavra de Deus e com a ajuda do Espírito de Deus. Muitos crentes estão tentando conseguir a vitória na vida de outras maneiras, mas o que eles precisam compreender é que a guerra espiritual genuína está relacionada em sua maior parte à mente, à carne e ao bom combate da fé. 1 Timóteo 6,12. Aqueles que combatem o bom combate da fé mantêm a mente renovada e a carne em sujeição e sabem como permanecer em fé nas promessas da palavra de Deus. Não é tão ensinado no corpo de Cristo sobre manter o corpo em sujeição e controlar os pensamentos. Então, alguns crentes permitem que as paixões da carne fluam ferozmente e descontroladamente. Muitos cristãos que têm caído em pecado culpam o diabo, mas eles nunca teriam pecado se tivessem assumido o controle da própria mente e da carne. Eles podem dizer que Satanás os fez pecar, mas a verdade é que Satanás encontrou uma porta aberta através da qual ele pôde entrar em suas vidas. Ou eles estavam pensando errado ou não estavam crucificando a carne. Um dos maiores erros do movimento pentecostal é que tem tido pouco ensino sobre santificação e sobre separar-se da contaminação com as paixões do mundo. 2 Coríntios 6,17, 2 Pedro 1,4. A maioria das coisas pelas quais os crentes culpam o diabo é o resultado da própria falta de santificação e separação do mundo. Separamo-nos do mundo obedecendo às instruções da Bíblia em Romanos 12, 1 e 2. Se os crentes obedecem a esses versículos,
a maior parte da guerra espiritual que eles encontrarão na vida já estaria resolvida. Não estou negando a existência do diabo ou de que ele é o nosso adversário, mas quando um crente aprende pela palavra de Deus a controlar os próprios pensamentos e ganhar domínio sobre a própria carne, ele não terá dificuldade em desfrutar a grande vitória sobre o diabo, que foi derrotado, despojado do seu poder e reduzido a nada há uns 2000 anos pelo Senhor Jesus Cristo. Estou falando o que a palavra diz sobre o assunto de guerra espiritual. Em vez de sempre tentar se levantar contra algo, por que não se levantar por algo? A verdade da palavra de Deus e a vitória de Jesus sobre Satanás na cruz do Calvário. Quando permanecemos na verdade e guardamos a palavra de Deus dentro de nós, situações em nossas vidas começarão a ser corrigidas. Precisamos ficar na ofensiva pregando a palavra, não na defensiva, constantemente tentando lutar contra um inimigo derrotado, como se tivéssemos que derrotá-lo de novo e recuperarmos a vitória que Cristo já conquistou para nós.